Um feliz 2014 para você. Sejam todos bem-vindos ao primeiro programa Fazendo Arte deste ano. É muito bom estar juntinho de vocês novamente. Espero que vocês tenham tido uma virada maravilhosa, um Natal também maravilhoso, junto da família. O que eu posso desejar nesse ano para vocês é o que eu quero para mim, é o que eu desejo para vocês. Muita saúde, muito amor, sucesso, paz, felicidade, muito trabalho também, que é bom a gente trabalhar. E eu espero que esse ano de 2014 nós possamos ficar juntinhos, que eu possa repassar um pouquinho do meu trabalho para vocês, que as artesãs também que passam aqui sempre de segunda a sexta-feira possam ensinar as técnicas e muitas coisas boas para vocês, seja para você gerar renda na tua família ou simplesmente por hobby, mas o que a gente quer mesmo é levar muito artesanato para você durante todo esse ano. E hoje, gente, eu já vou mostrar para vocês qual técnica nós vamos aprender. Vai ser, esse relógio aqui, com essa coruja. Nós vamos ensinar a pintar para vocês, tá certo? É um trabalho muito bonito que vocês vão aprender a partir de agora aqui no nosso programa. E quem está aqui nesse 1º de janeiro, gente, junto comigo, na verdade, eu sempre penso, eu nem falei isso para ela ainda, mas ela é como se fosse um amuleto da sorte para mim, porque todas as minhas estreias, ela sempre esteve presente, ela sempre esteve junto comigo, aceitou o desafio, enfim. Quando eu estreiei o meu programa, o Elas, alguns anos atrás aqui na emissora, ela foi a minha primeira artesã convidada. Quando eu estreiei agora Fazendo Arte, ela foi a minha primeira artesã convidada e não podia ser diferente, começar o ano de 2014 juntinho dela, Maria Eleonora Costa. Pode entrar, querida. Oi. Bom dia, bom, querida. Vlada? Bom dia. Um feliz 2014 Obrigada. Desde já para você, para toda a sua família. Muito obrigada por estar comigo aqui nesse programa. Nossa, o prazer é todo meu de estar sempre aqui com você e sua linda equipe. Muito obrigada, Eleonora. Bom, já mostrei para o pessoal o que nós vamos aprender a fazer hoje. Que técnicas nós vamos aprender aqui para pintar essa coruja hoje, Isso. Eleonora? Hoje eu trouxe para vocês a técnica da pintura country, que é uma técnica de pintura americana sobre MDF. Uhum. E para facilitar, nós temos agora os recortes feitos a laser, que já vem inclusive com o risco. Então fica muito mais fácil. Sim, para o fica pessoal bem pintar mais em casa, fácil né? para pintar. Então o que eu vou estar passando para vocês é as técnicas de luz e sombra, preenchimento, luz e sombra, que é o que constitui a pintura country. Muito bem, então. Então, para começar, gente, papel e caneta na mão, vamos anotar a lista de material que vocês vão precisar para fazer esse artesanato deste dia. Pode rodar. Pintura country corujas. Materiais: recorte a laser em MDF, base acrílica para artesanato ou tinta PVA pérola, tintas PVA ou acrílica para artesanato em tons de azul, verde, laranja, amarelo, marrom, preto e branco, pincéis sintéticos reto, angular e filete de diversos tamanhos, pincéis de cerdas, lixa 400, molde vazado de flores e verniz acrílico. Muito bem, com a nossa lista de material anotada, vamos dar início ao passo a passo. Vamos lá, Eleonora. Sim, então isso aqui, olha, é um recorte a laser, né? Vocês notam que todo o risco do desenho já é feito no laser. Deixa eu pegar aqui, vamos mostrar aqui pro pessoal, uma dor vai vir aqui na minha mão, gente. Então é isso que a Eleonora tá falando. Hoje em dia é a facilidade, porque antigamente não tinha esses riscos, a gente tinha que fazer pela imaginação, pegar aqui, né, Eleonora? Tinha que passar com papel carbono, tudo o risco e tá pintando por cima. Então agora é muito mais fácil. Fica. Então a primeira coisa que a gente faz sempre quando pinta madeira é selar a madeira. Então nós vamos já selar essa madeira com uma base, que pode você tá usando a base para artesanato mesmo, que a gente encontra nas lojas, ou então tá usando a tinta PVA, que também faz o mesmo efeito. Muito bem. Então, Os olha, pincéis. com um pincel sintético, né, a madeira e as tintas à base de água, a gente pinta com pincel sintético, porque ele é macio, ele não vai deixar risco na peça. Ótimo. Nós vamos passar a base. Bem simples.
estica a tinta para ela ficar bem fininha. O meu pincel estava hidratado. E eu sempre, existe duas maneiras de você estar pintando. Você pode pintar essa lateral aqui com a cor da peça, ou você pode deixar ele no escuro. Eu gosto muito desse efeito escuro que o laser proporciona. Então eu vou pintando sempre de dentro para fora, para mim não sujar aquela parte ali, para não dar trabalho depois de ficar limpando. Ótimo. Certo? Então o processo é esse, a gente pinta a peça todinha. Puxando bem a tinta, isso, puxando, esticando. Isso aqui é uma base, ela vai selar a madeira e vai fazer com que a tinta colorida que eu vou passar por cima não fique penetrando tanto, então eu dou menos demãos. Bem interessante. Certo? Eu trouxe aqui já uma passado e seco. Então o que eu gostaria de mostrar, Vlada, é que o risco a laser não some. É, porque a hora que você estava passando aqui, eu falei, nossa, será que vai desaparecer o risco, né? E vai perder, mas né? Depois que seca, então, gente, ó, vocês veem ele que se mantém. Fica os detalhes ainda. E aqui você passou uma única demão, Eleonora? Eu passei uma única demão e vim com uma lixa 400, 360, que é uma lixa bem suave, e passo um pouquinho por cima, porque essas peças cortadas a laser, ela exige um MDF de boa qualidade, porque senão estraga a máquina. Ótimo. Então você não precisa nem estar lixando demais. É uma passadinha assim para tirar um pouquinho que arrepiar, a peça já está pronta para pintura. Perfeito. Olha, para você que está ligando a sua TV agora, este é o programa Fazendo Arte, no dia 1º de janeiro deste ano de 2014, junto comigo, a Maria Eleonora Costa, e ela ensina para você as técnicas da pintura country. E hoje a gente está ensinando aqui a pintar uma corujinha que vai formar um relógio depois, né? Vamos lá. Então, eu tenho a corujinha em laranja, azul escuro e azul mais claro. Então, a mesma coisa, o mesmo processo que eu fiz para passar essa base, eu vou fazer para colocar a cor. Então a asinha é uma cor mais escura, então eu vou pegar a tinta, como eu sempre falo, não deixa a tinta chegar na virola para não estragar o seu pincel, e venho suavemente, olha. Ai, que cor de azul linda, Eleonora. Lindo, né? Nossa. Muito bonito mesmo. Vai passando. Isso, cuidado vou para não esticando. ultrapassar o risco também, né, Eleonora? Sempre tomando cuidado. Aqui eu até apoio, olha, venho com o cantinho do pincel e vou puxando. Esse acúmulo de tinta aqui eu estico também, ó. Certo. Certo? Aqui eu vou fazer todas as cores conforme o modelo, tá? E importante, deixa secar, ou pode estar secando com um secador de cabelo, um soprador, e dar uma segunda demão. Não exige que eu passe novamente a lixa. Ótimo. Tá? Porque a peça já foi preparada anteriormente. Muito bem. Eleonora, com essas primeiras informações, esses primeiros passos que você já deu pra gente, nós vamos pro nosso primeiro intervalo e a gente volta na sequência para dar continuidade a esse artesanato do dia. A gente volta já. De volta com o Fazendo Arte nesse 1º de janeiro de 2014. E junto comigo a Maria Eleonora Costa. Quero aproveitar já, gente, já vou falar da arte a laser, né, Maria Eleonora? Sim, você, essa peça é da arte a laser. Da arte a laser, e a Eleonora dá aulas lá também. Você pode procurar pela Olga lá, que ela vai te receber muito bem. Tem aulas com várias artesãs lá, bastante, né, Eleonora? Sim. Tem materiais para você comprar, para você fazer o seu artesanato aí na sua casa. Então dê uma passadinha lá na arte a laser. Isso. De que dia são suas aulas, Eleonora? Eu dou aula de pintura em tecido às quintas-feiras lá. E qual que é o horário? É das 2 às 5. Das 2 às 5, então quem quiser fazer aula com a Eleonora é de quinta-feira das 2 às 5, muito bem. Isso. Bom, então aqui, Vlada, eu já tenho a peça pintadinha, então cada parte com a sua cor. A pintura country, ela exige que você trabalhe com luzes e sombras, que é o que vai dar o volume na sua peça, e as estampas, que é o que vai dar a graça na peça, tá? Sim. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é estampar. Antes de você entrar com sombra e luz, você estampa. Então, eu vou pegar essa maior aqui, que vai ficar mais fácil de visualizar. Aqui, eu já coloquei uma estampa na parte azul e na parte laranja. Essa estampa, eu posso fazer com carimbo. Olha aqui, gente. Eu posso fazer à mão ou eu posso usar o stencil, que seria o molde vazado, tá?
Então é uma técnica bem simples, dá um resultado muito bonito na peça. Muito bonito mesmo. Então como que eu faço para usar o molde vazado? Eu tenho que trabalhar com pincel de cerdas. Ele tem que ser um pincel seco. Então eu posso trabalhar com esse, que é o chatinho, ou mesmo com esse aqui, que é o arredondado. O processo é bem simples. Eu pego a tinta. Então aqui, olha, eu tenho um azul forte. Eu vou trabalhar ou com um azul muito mais escuro, ou com muito mais claro, para dar um contraste, certo? né? Se eu quiser muito colorido, eu posso trocar cor. Eu posso colocar um laranja aqui também, vai me dar mais cor. Aqui eu optei por trabalhar tom sobre tom. Claro. Tá? Então, olha, eu pego e tiro todo o excesso da tinta. A tinta não pode estar com água, ela tem que estar pura, porque senão o que vai acontecer? Ela vai vazar por baixo do molde, né? E aí mancha todo o trabalho. Então, eu tenho um molde vazado aqui que já me dá toda a cobertura da parte que eu vou pintar. Então, eu venho com o pincel de pé, fazendo esse movimento. Movimentos circulares. Movimento circular. E muito leve. A mão sua tem que estar bem levinha. A mão para pintura a gente sempre fala aqui, né, Leonora? Desde o primeiro programa que você veio, a mão para pintura tem que ser uma mão leve, gente. Isso, sempre tomando assim cuidado para não deixar a cerda entrar embaixo do recortadinho aqui, ó. E eu já vou tendo esse efeito. A pessoa que não tem muita prática, Vlada, pode colocar uma fita crepe para o molde não se movimentar, sim, uma né? boa ideia. Ela pode tanto usar a fita crepe como o verniz permanente. É um verniz que você... A cola permanente, desculpa. É uma cola que você coloca, ela é uma cola de contato, então você também tem ele fixado na peça. Sim. Olha, então o resultado é esse. Olha aqui, gente, ó. Essa aqui, esse lado já estava pintado, a Eleonora fez esse lado aqui agora, ó. Isso. Agora, assim. Aqui no centro eu usei esse molde aqui, que é de bolinha de poá. Então, a mesma coisa. Eu coloquei aqui, peguei um tom mais claro que o laranja. Isso aqui, Eleonora, a gente pode lavar depois, reaproveita, Sim, isso só você lavar, pega uma né? esponjinha e com água e sabão você limpa ela de leve. Legal. Tá? Isso aqui, nossa, reaproveita muito. Dura muitos anos. É bom isso, né? Você quer experimentar, Vlada? Eu quero sim. Olha lá, gente, vou fazer também aqui, ó. Então, coloquei aqui o molde. Isso. Você fixa bem ele com a mão. Tá. E aqui tá o suficiente? Já é o suficiente, já. Então, ó, gente. É muito pouca tinta que a gente usa. E a gente vai fazendo... Isso. Movimentos circulares. Não tem segredo, né? Não, muito fácil. Deixa eu carregar um pouquinho. Eu acho que precisa pôr um pouquinho mais. Experimenta agora. O bonito também do molde vazado é ficar alguns mais claros, outros mais escuros. A estamparia fica até mais bonita se fica assim. Entendi. Uns mais fortes, outros mais transparentes. Mas gente, é bem simples, né? Muito simples, super fácil, gostoso de fazer. E o resultado muito bom, né? Olha, eu tô fazendo aqui então, gente, pra vocês verem. Eu que sou leiga no assunto também, né? Tô aprendendo junto com as minhas artesãs aqui diariamente, né, Eleonora? Porque eu acho bom isso também. É importante, sem dúvida. Eu faço o papel de vocês aí em casa, porque às vezes as pessoas falam, ai... A dúvida sua é a dúvida de quem está assistindo o programa, né? Deixa eu tirar aqui agora, ó, vamos ver como ficou. Eu não pintei a peça toda, mas foi o que a Eleonora falou. Olha, gente... Tem lugares que ficaram mais clarinhos, outros um pouquinho mais escuro. Então esse dá um contraste, fica muito bacana. Fica muito bonito. Então você pode fazer isso, quer pintar uma caixinha, você pinta só com isso aí, ela vai ficar linda. Muito legal mesmo, super bacana. Bom, vamos lá. Agora dando sequência, nós vamos trabalhar com os volumes, né? Então, primeiramente eu vou fazer as sombras. As sombras eu vou usar um pincel chanfrado, que é esse pincel aqui, ele é sintético também. Então eu trabalho. No laranja eu vou trabalhar com um vermelho. No azul eu vou trabalhar com um azul bem mais escuro. Tá. Certo? Então aqui, olha, vou fazer essa parte aqui. Onde que eu vou pôr a sombra? Onde tiver por baixo. A gente sempre fala isso, que é a maneira mais simples de explicar. Eu tenho a barriguinha da coruja,
A asinha está está em por cima. Então aqui embaixo eu vou ter uma sombra. Claro. Certo? A cabeça sobre a asa. Então onde a cabecinha está encostada na asa, tem uma sombra azul. Certo. Onde ela encostou na barriguinha, vai ter uma sombra em vermelho. Muito tá? bem. Então, antes de você começar a fazer a sombra, a gente vai fazer mais um rápido intervalo, Eleonora, e a gente volta na sequência para mostrar como a gente vai fazer essa sombra para você, junto comigo hoje, Maria Eleonora Costa. A gente volta já. De volta com o nosso programa, a gente vai dar continuidade agora a esse artesanato do dia. Hoje você aprende a técnica da pintura country com a minha querida Maria Eleonora Costa. Vamos lá, então a gente parou bem na parte onde nós vamos começar a fazer a sombra, Eleonora. Isso, a sombra. Então, nós chamamos de sombreado, flotado, flutuação, várias denominações para a mesma coisa, tá? Então, meu pincel tem que estar úmido, eu deixo ele na água, eu tiro o excesso e vou molhar a pontinha do pincel na cor mais escura. Então eu molhei a ponta do meu pincel. Aí eu vou fazer esse movimento aqui, ó, de vai e vem. Certo. Várias vezes. Isso vai fazer com que a tinta corra pelo meu pincel e aí eu vou ter um degradê, tá? Eu dou uma limpadinha aqui na parte de baixo e venho com a parte onde eu coloquei a tinta, que é a ponta do pincel, encostado onde eu quero fazer a sombra. É bem simples, ó. E a gente vai puxando bem de leve. Muito e faz legal. a sombra, certo? Eu teria que fazer essa sombra nessa parte aqui também. Só que eu não posso fazer enquanto está úmida. Porque eu tenho água no pincel. Se eu vier aqui agora e passar, eu tiro isso que eu fiz. Então eu fico com essa parte aqui sem sombra. Entendi, certo? Entendi sim. Então eu tenho que vir, dar uma secadinha. Aí eu espero esfriar um pouquinho, porque a madeira também fica quente, ela pode estragar o seu pincel. E aí depois que tá frio, aí você consegue vir puxando e continuar seu sombreado. Nunca passa um sombreado em cima do outro, então ainda úmido, né, Não, nos cantinhos não. Ó, aqui eu passei um pouquinho com o pincel. Eu pego uma haste flexível, molho ela na água e venho e limpo. Não dá. Onde eu sujei. Muito bem. Certo? Então não tem segredos. Passou um pouquinho. Não tem problema, não estragou, não se desesperem aí. Enquanto tiver úmida a tinta, dá para consertar. Aí se secou, e aí eu acho. Aí passo a tinta da base embaixo, também resolve. A madeira não é que nem o tecido que sujou. Sim. Aí o segundo passo seria iluminar. Então eu venho com a tinta branca, porque eu tenho tons de azul. Agora é um processo diferente. Antes eu trabalhei com a água, agora eu não posso trabalhar com a água. Chama técnica de pincel seco. Eu pego um pincel desses pituá arredondado de cerda e vou limpar a tinta que eu peguei nele. Um guardanapinho, né, Eleonora? Papel toalha, guardanapo, pode ser até um paninho, não tem problema, tá? Então eu tiro o excesso. Eu vou ficar com o pincel sujo de tinta, mas sem estar com carga. E aí eu venho no meio da asinha, porque eu vou dar o volume para ela. Eu quero que ela fique arredondadinha. Sim. E faço esse movimento aqui, ó. Também movimentos circulares. Isso, pincel um pouco deitadinho. Isso vai iluminar. Dos dois lados das asinhas. Dos dois lados das asinhas. Então eu posso pôr aqui na asinha, nesse outro lado, aqui na testa, olha, para arredondar um pouquinho a testinha dela. Aqui no narizinho eu já coloquei. Aqui na pálpebra também, ela tem uma pálpebra grande, porque o olho dela é bem grandão. Então eu fiz uma sombra de cada lado, da mesma maneira que eu fiz essa sombra aqui, e coloquei um pouquinho dessa luz seca. Aqui na lateral, olha. Uma coisa assim interessante de estar comentando é que quando eu vou fazer um traço, uma luz, mas numa parte fina e comprida, eu posso fazer esse movimento. Quando eu vou fazer arredondado, que a asa tá meio arredondada, então eu já trabalho arredondado aqui, certo? Tá? Porque vai dar um efeito mais bonito. Aí eu vou fazer o que? Os detalhes.
Então o olhinho dela, eu vou trabalhar com o branco. Eu vou pegar um pincel também angular, mas menor, porque meu espaço é menor. Sim. Vou trabalhar da mesma maneira que eu fui fazer a sombra e vou fazer uma luz, tá? Então aqui, olha, vou fazer nesse aqui, ó. Tirar um pouquinho, tá com um pouquinho a mais de água. Você retira o excesso mesmo com a mão, né, Eleonora? Isso, eu tiro com a mão, olha. Eu faço um Czinho aqui porque eu tenho um arredondado. Sem encostar, o olhinho é uma coisa legal de estar comentando. A gente não encosta essa luzinha, deixa a bordinha preta. Deixa um pouquinho, isso, dá alguns milímetros aí, né? Uns 2, 3 milímetros. E o movimento com a mão é um C, ó. Dos dois lados, dos dois lados, tá? Aí depois eu pego um pinta-bolinhas, o cabo do pincel. Quem não tem a ferramenta não vai deixar de fazer por causa disso. Molha no branco e vai fazer o brilho do olho. Porque esse foi a luz, agora eu vou fazer o brilho mais intenso. Então eu posso fazer uma grande lá em cima e aqui um detalhezinho para dar um brilho maior. Bem legal. Tá? E para finalizar, eu vou trabalhar com o pincel filete, a tinta preta e vou fazer os cílios e o contorno desse olho. Então, olha, tinta, água, sempre para o pincel fininho. Ótimo. Para poder correr. Eu venho aqui, passo o traço e já sai os cílios. Aquela mão que a gente faz, assim, né? Que você sempre ó, pra gente, igual quando a gente passa rímel. Exatamente, vai assim, né? Gente. Ó. Encosto e puxa. E dou a puxadinha. Eu tenho a minha corujinha. Muito bem, gente. Olha, eu vou virar pra vocês aqui um pouquinho, olha. Aqui a gente não fez em todos os lados, a gente demonstrou o que vai fazer de um lado, obviamente você vai fazer do outro, entendeu? Mas essa é a técnica da pintura country que a Maria Eleonora ensinou hoje pra gente aqui. Eu espero que vocês possam fazer na sua casa, se divertir, porque a pintura é uma terapia, né, Eleonora? Isso. É muito gostoso, as pessoas podem passar horas ali se divertir. Sem dúvida. Sem dúvida nenhuma, né? Então. Querida, pra quem que você vai mandar beijo nesse primeiro dia do ano? Nossa, pra, assim, principalmente as duas pessoas mais importantes da minha vida, Pedro e Marcos, que são meus filhos. A Ana Carolina, minha nora, a Vânia, minha nora, que são as 4 pessoas que estão comigo em todos os momentos. Claro. E todas as minhas amigas, minhas alunas, especialmente para você, que sempre lembra de mim. Imagine, querida. Olha, quero te agradecer, deixa eu te dar um beijo. Que o seu ano seja extremamente iluminado, com muita saúde, com muito sucesso e com muito trabalho, viu? Espero te receber aqui ao longo desse 2014, porque você é muito bem-vinda aqui, as portas estão sempre abertas para você. Temos bastante coisa para mostrar para o pessoal. Sem dúvida nenhuma. Né? Olha, gente, o programa Fazendo Arte desse 1º de janeiro fica por aqui. Quero mandar um beijo para todo mundo que acompanha o nosso programa. Mais uma vez, um 2014 iluminado para todos vocês e espero ficarmos juntos aí ao longo desse ano, eu podendo levar um pouco do meu trabalho e as artesãs também levando um pouco do trabalho delas para vocês. Um beijo grande. Tchau, gente. Beijo, tchau.